Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui para a gente resolver juntos a questão 129 do Enem de 2022. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, que eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Questão do Enem. A gente começa de trás para frente. O que o exercício pede? A razão entre as variações de temperatura nas áreas concretada e alagada é mais próxima de qual valor? Nós estamos atrás aqui de uma divisão entre duas coisas. A divisão da variação de temperatura na área concretada pela variação de temperatura na área alagada. Como a gente vai chegar nesse resultado, a gente vai ter que ler o enunciado. Mas já vou deixar aqui o nosso norte. Variação de temperatura na área concretada por variação de temperatura na área alagada. É isso aqui que a gente está procurando. Vamos para a leitura? A variação da incidência de radiação solar sobre a superfície da Terra resulta numa variação de temperatura ao longo de um dia, denominada amplitude térmica, que é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima dentro do intervalo de um dia. Edificações e pavimentações realizadas nas áreas urbanas, elas contribuem para alterar as amplitudes térmicas dessas regiões. Então, por conta aí da urbanização, a gente tem um impacto na amplitude térmica. Por que isso? Porque, em comparação com regiões que mantêm suas características naturais, com presença de vegetação e água, a gente tem uma alteração no calor específico. O calor específico do concreto é inferior, é menor que o calor específico da água. Vamos traduzir isso para termos práticos? O calor específico é aquela propriedade que diz o quão fácil é variar a temperatura do material. Quanto menor, mais fácil é mudar a temperatura daquilo. O concreto varia a temperatura mais facilmente que a água. E para ficar fácil de você visualizar isso, dá uma olhada aqui, ó. O calor específico da água e do concreto foi fornecido. Da água, você precisa de 4,2 joules para que 1 grama de água aumente a temperatura em 1 grau Celsius. Para o concreto, você só precisa de 0,8 joules para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de concreto. Segue a leitura. Assim, parte da avaliação do impacto ambiental que a presença do concreto proporciona às áreas urbanas consiste em considerar a substituição da área concretada por um mesmo volume de água e comparar as variações de temperatura devido à absorção da radiação solar nas duas situações, área concretada e área alagada. Desprezando os efeitos da evaporação e considerando que toda a radiação é absorvida, essa avaliação pode ser realizada com os seguintes dados. Então a gente consegue encontrar esse comparativo das variações de temperatura, que é o que a gente precisa, a partir dos dados que estão nessa tabela aqui. O exercício deu uma dica. Quais são os dados? A gente tem aqui para a água a densidade e o calor específico, o Czinho, e para o concreto a gente tem a densidade e o calor específico, o Czinho. Vai ser a partir dessas informações que a gente vai traçar um caminho e encontrar a razão entre as variações de temperatura. Vem, vamos pensar juntos? Se eu estou falando de energia utilizada para variar a temperatura, nós estamos falando de calor sensível, o nosso Q macete. Vamos escrever a fórmula do calor sensível aqui? O calor sensível, essa quantidade de energia, ela depende da massa do material, de uma propriedade do material chamada calor específico e da variação de temperatura. Como nesse exercício a gente está interessado numa razão entre variações de temperatura, vamos isolar a variação de temperatura da fórmula do Q macete e escrever que ela é o calor dividido pela massa vezes o específico. Ok? Já que eu tenho esse monstrinho aqui para variação de temperatura, eu vou pegar esse monstrinho e substituir no que a gente está procurando, na razão entre as variações de temperatura. A razão entre a variação de temperatura na área concretada e a variação de temperatura na área alagada vai ser, parte de cima, o calor que vai para a parte concretada, pela massa do concreto, o Czinho do concreto. Na parte de baixo, eu faço a troca. O calor que vai para a região alagada, a massa de água, vezes o Czinho da água. Ok? Então, a nossa conta, agora ela ficou desse jeito.
Parece que piorou, né? E piorou mesmo. Mas a gente consegue fazer algumas coisas para melhorar. Quer ver como? Lembra que fração dividido por fração, a gente mantém a de cima e a de baixo passa multiplicando ao contrário? Então a gente vai ficar com essa expressão aqui, ó. MA, CA sobre QA passou multiplicando ao contrário. E nessa expressão, a gente consegue cancelar os calores. Ah, isso, mas como é que você sabe que eles são iguais? A gente não está fazendo um comparativo das duas regiões? De como que as variações de temperatura vão se comportar para quando tem concreto e quando tem água? Para que a comparação seja justa, a gente tem que investir em cada região a mesma quantidade de calor. Percebe que não seria justo se eu coloco mais calor num lugar e menos calor no outro? Eu não vou ter um comparativo. Eu estou fazendo uma coisa desequilibrada. Então as quantidades de calor aqui, elas são iguais. A gente pode cancelar esses dois calores. E a nossa razão de variação de temperatura agora ficou massa da água vezes o Czinho da água por massa de concreto vezes o Czinho do concreto. Aí, se as massas são iguais. Não, 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 não. O exercício não falou que as massas são iguais. O exercício falou que os volumes são iguais. Por isso que na questão apareceu densidade. Sabe por quê? Vamos escrever aqui do lado a formulinha da densidade. O que é densidade? Densidade volumétrica, é a massa pelo volume, né? Então, se eu passar o volume para o outro lado multiplicando, a gente pode escrever que massa corresponde ao produto de densidade e volume. Eu vou fazer essa substituição aqui. A massa da água é a densidade da água vezes o volume da água. E a massa de concreto é a densidade do concreto vezes o volume de concreto. Agora sim a gente pode cancelar, porque os volumes são iguais. E eu cancelo. A nossa razão entre as variações de temperatura vai ser dada pelo produto densidade e calor específico da água dividido pela densidade e calor específico do concreto. Informações que apareceram para a gente no enunciado. O exercício disse, com tudo que você tem aqui no enunciado, você consegue chegar na resposta. Agora substituir. Qual que é a densidade da água? A densidade da água vale 1000 e o Czinho da água 4,2. Para o concreto, a densidade do concreto vale 2.500 e o Czinho do concreto vale 0,8. A gente pode melhorar um pouquinho aqui, né? Dá para cancelar 0,000. Em cima ficou 10 vezes 4,2, 42. E embaixo ficou 25 vezes 0,8. É 2,5 vezes 8, vai dar 20. 42 dividido por 20, a gente pode simplificar por 2, dá 21 dividido por 10. E 21 dividido por 10 é 2,1. Olha o que a gente acabou de encontrar, que a variação de temperatura na área concretada pela variação de temperatura na área alagada é igual a 2,1. Na área concretada, a variação de temperatura é praticamente 2 vezes maior que na área alagada. E assim, a gente marca a letra B como nossa alternativa correta. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!